A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos este grande culto, né? O culto é doméstico em seu lar. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. No nome de Jesus, já te agradecemos por esse culto maravilhoso. E em o nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor da Glória, nesta noite desfrutarmos da beleza da Tua santidade através da Tua boa palavra. Ela é o nosso alimento. Muito obrigado por ela, eu te agradeço. Já o grande sucesso deste culto, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que nós faremos um belíssimo culto hoje, né? Como todo dia nós fazemos. E quero dizer para os irmãos que ontem a internet falhou, né? Mas nós salvamos o culto. Eu consegui colocar no Face e no YouTube. O culto de ontem está completo no Face e no YouTube, tá certo? Então vamos começar louvando ao Senhor com o hino de número 192, tá? Belíssimo hino da harpa cristã, 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue
sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, que hino maravilhoso, né, irmão? Nós vamos agora abrir nossas Bíblias, tá? É em Coríntios, tá? 1 Coríntios. Aleluia. Convidamos a todos os irmãos. 1 Coríntios 9 e 27. É um assunto muito bom para nós nessa noite, tá? Eu vou sempre estar avisando os irmãos. De vez em quando eu vou avisar para os irmãos de ontem que perderam o culto, porque a internet falhou ontem, tá? Mas nós salvamos o culto e nós colocamos tanto no YouTube como no Face. O culto de ontem está no nosso Face inteiro, tá? Completo. Então os irmãos que quiserem assistir, logo após esse culto aqui, vocês podem assistir o culto de ontem. Quem perdeu, né? Quem perdeu o culto ontem, né? Graças a Deus nós conseguimos salvar, certo? E aí, glória a Deus, salvamos o culto, colocamos no YouTube, no Face, e os irmãos podem conseguir assistir esse culto hoje também. 1 Coríntios 9, 27, diz assim, ó: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando, certo? Aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora, nós vamos ver quem está falando isso, né? Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Pai, muito obrigado, Pai Celestial, que o Senhor possa abrir, Deus, o nosso entendimento, né? Nós estamos tendo o conhecimento porque estamos lendo, o entendimento porque vamos estudar um pouco, mas queremos, Senhor da glória, que o Senhor faça a maravilha abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra com facilidade. E depois, Senhor da glória, colocarmos em prática com rapidez, para que a bênção nas nossas vidas da fé, ela possa chegar também rápida, para que nós possamos, Deus, em o nome de Jesus, termos essa fé tão preciosa funcionando nas nossas vidas. Em o nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, uma coisa muito interessante é nós sabermos, em primeiro lugar, né, quem está escrevendo essa passagem. E nós sabemos que é o apóstolo Paulo, né, porque as cartas, né, desde Romanos, né, é quase metade do Novo Testamento, praticamente foi Paulo quem escreveu, tá certo? Mas ele vai e diz assim, ó: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Aí os irmãos vão ver por que ele está falando isso, né? Aí vocês vão para o capítulo 9, começando do capítulo 9, a liberdade e os direitos dos apóstolos, né? Ou então vai para o 15, que dá para pegar um pouquinho ainda do contexto, que nos ajuda a entender melhor esse versículo. O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão, né? Aí vocês depois leem em casa, aí vocês vão compreender melhor esse versículo. E quando chega no 27, Paulo disse assim, ó: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando eu aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque você quer ver uma coisa que reprova a gente? Se nós pregarmos e não vivermos, né? É a prática da palavra na nossa vida que vai dizer se nós somos praticantes, se nós somos os verdadeiros atletas de Cristo, né? Se fomos salvos ou não. Porque quando alguém prega, mas não faz, ele leva o nome de falso. As pessoas dão as costas para ela, né? Mas eu quero que os irmãos observem essa palavra subjugo, né? Vem do verbo subjugar.
né? E ela quer dizer submeto, ou então sujeito, ou então forço. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, ó, antes submeto, ou então sujeito, ou então eu forço. Forço o quê? O meu corpo. E o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Agora, é interessante nós analisarmos que, como cristão, né, nós temos que aprender a deixar o novo homem interior dominar o exterior. Pastor, que homem interior é esse que tem que dominar o homem exterior? O homem interior é nós mesmos, é o nosso espírito, o nosso coração, né? E aí nós temos que começar a desenvolver uma prática na palavra de Deus, de que o nosso homem interior, o seu coração, você mesmo, tem que começar a dominar o seu corpo físico. Porque enquanto não dominarmos o nosso corpo físico, nós vamos ter problemas nas nossas vidas, né? Então é muito bom. O homem exterior não é um homem novo. O nosso corpo, ele não foi salvo. Ele não é salvo, o nosso corpo. Eu gosto muito de falar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto do dia, do momento. Jesus foi bem claro, o Espírito está pronto. O Espírito é você mesmo, é o seu coração. Estou falando coração espiritual, você mesmo, a parte espiritual do corpo da gente. Está pronto porque nasceu de Deus, mas a carne é fraca. Então, se você pegar esse alinhamento, ó, você nasceu de Deus, o seu espírito, você mesmo, o seu eu, o seu coração nasceu de Deus. Mas a sua alma não nasceu. A sua alma você tem que fazer ela gerar um caráter semelhante ao caráter de Deus, mas é pelo ensino da mesma, né? E o seu corpo, ele só vai nascer de novo no arrebatamento, quando ele receber o edifício da parte de Deus, que vai nos ser dado, né? Deus já preparou um corpo para nós, um edifício da parte de Deus, um edifício da parte de Deus. Esse nosso corpo aqui é a casa onde mora o nosso Espírito e o Espírito Santo. Nosso Espírito Santo mora no nosso Espírito, e o nosso Espírito mora nessa carne, nessa embalagem. Mas o edifício, o novo corpo que Deus preparou para nós, é um edifício da parte de Deus. Não foi feito pelo pai e a mãe em uma relação sexual após o casamento. Não. Entendeu? O novo corpo, ele é feito por Deus. Por isso que ele é um edifício, é uma coisa mais preciosa, mais valorosa. Ela não é uma casa. Esse corpo não é uma casa, é um edifício. Então é muito importante você analisar isso. Então o homem exterior não é um homem novo. O nosso corpo não é um homem novo, porque ele não nasceu de novo. Quem nasceu foi o nosso espírito. A nossa alma passa pela reforma da palavra de Deus, obedecendo, nós vamos reformando, até que a gente fica no mesmo entendimento de Deus. Mas o nosso corpo não nasceu de novo, só no arrebatamento. Então, o corpo continuará querendo, o nosso corpo, ele vai sempre continuar querendo fazer as coisas que ele fazia antes de nascer de novo, do Espírito nascer de novo. Olha, o nosso corpo físico, ele vai sempre querer fazer aquilo que nós fazíamos antes de o nosso espírito nascer de novo. Ele vai continuar, o nosso corpo vai continuar querendo. O espírito não, o espírito nasceu de novo, ele agora quer a Bíblia.
E ele empurra a alma para a Bíblia, desejo, prazeres e vontade, para aprender de Deus. Mas o nosso corpo, ele sempre vai querer fazer aquilo que nós fazíamos antes de nascer de novo. Por quê, pastor Raimundo? Porque ele não nasceu de novo. E nem está sendo reformado, porque o nosso espírito nasceu de novo. Ótimo. A nossa alma está sendo reformada pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como os filhos são reformados todos os dias pelos conselhos do pai e da mãe, para que sejam boa gente. O problema é que o nosso corpo não passa por reforma a não ser no arrebatamento. É por isso que o nosso corpo sempre vai estar querendo fazer as coisas que nós fazíamos antes de nascermos de novo, nascermos de Deus. Aí você vai entender, se nós não entendermos isso, nós vamos ficar numa briga eterna sem entender. Aí, pastor, e o que a gente deve fazer? Apenas aprender a fazer como Paulo fez. Antes, subjugo, submeto, sujeito. Eu forço o meu corpo eu forço o meu corpo e o reduzo à servidão. Agora, quem era que forçava o corpo dele e reduzia-o à servidão? Paulo. Mas Paulo, não a carne de Paulo, nem a alma de Paulo, o espírito, o eu de Paulo, que nasceu de novo, quando teve um encontro com Jesus lá na cidade, na estrada de Damasco, né? Ele teve aquele encontro, nasceu de novo lá. Aí agora ele vai e diz: antes subjugo o meu corpo, certo? Eu agora submeto o meu corpo, certo? Eu agora sujeito o meu corpo, eu agora forço o meu corpo e reduzo a servidão. Nós temos uma luta de colocar o corpo no lugar dele. Porque todas as pessoas que foram salvas tiveram problema com o corpo. Está aqui Paulo. O superapóstolo, né? Escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, o espírito dele, o coração dele, o homem interior, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, você dá a sua palavra, você é de Deus, dá a sua palavra, você tem a palavra de Deus para você, que é o mapa de Deus para nós, né? E aí a gente vai batalhar e lutar para fazer o corpo viver o que a Bíblia manda, porque senão a gente fica reprovado. Aí você vai entender que muitas pessoas dizem: aquele crente, aquele lá é crente. Aí você vai entender por quê. Porque ele prega, vive uma coisa, mas não pratica a mesma. E as nossas obras, elas que vão qualificar o tipo de fé que temos, né? A gente sabe que tudo sempre começa na teoria, nos pensamentos e tudo, mas termina na prática. Então é muito importante, né? Então, o nosso corpo ainda não nasceu de novo. O corpo continuará querendo fazer o que sempre fazia, que era errar, né? O corpo de Paulo queria, o grande apóstolo não teria necessidade de subjugar o seu corpo se este não tivesse querendo pecar. Não fique surpreendido, porquanto quando o seu corpo desejar fazer coisas erradas, não fique surpreendido, não fique surpreso. Lembre-se do que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o que eu tenho que fazer? Subjugue, submeta, sujeite,
Force o seu corpo a cumprir a Bíblia. É o que Paulo está fazendo. E ensinando para nós. Glória a Deus por isso, porque ele é uma bênção de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo nos ensina, né? Então é muito bom. Ora, irmãos, no mundo nós temos de lidar com a nossa carne. E o diabo opera por meio dela. Já, se não der tempo hoje, amanhã nós vamos continuar esse assunto. E amanhã vocês vão ficar surpreendidos no desfecho desse ensino, dessa mensagem. A bênção que Deus tem para nós de entendimento, porque é bom quando a gente tem entendimento, porque as pessoas que não têm entendimento, aí o diabo vai e pega elas e diz assim, viu, você não é crente não, você não nasceu de Deus não. Porque a pessoa às vezes está querendo fazer como Paulo fez aqui, né? Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Porque o corpo da gente não nasce de novo, então o que ele quer é errar. Ele quer fazer as coisas que nós fazíamos antes de nascermos de novo. E aí, se nós não tivermos entendimento dessa matéria, aí o diabo vai se aproveitar da falta de entendimento da gente. Aí quando você estiver desejando uma coisa que não é para desejar, você não tem entendimento, o diabo chega e diz, ó, não disse que tu não é salvo? Tu não é não. Se tu fosse salvo, tu não estava pensando nisso e até desejando fazer isso. Aí quando a gente tem conhecimento, a gente sabe lidar com a coisa. Agora, uma coisa é importante. O nosso espírito e a nossa alma, desejo, prazeres e vontades, sempre devem estar alinhados. Eles têm que estar carne e unha para combater a carne. Combater a carne. Agora veja, você não está salvo, né? Como ele disse aqui, né? Satanás deseja através da carne, certo? Ele opera através da carne, né? Pelo fato de haver provações e tentações, o diabo diz aos cristãos, você não está salvo. Se estivesse salvo, não desejaria fazer assim. Satanás insinua que é você quem quer cometer o pecado, quando na realidade você, o homem interior, o novo homem, não deseja pecar. O nosso espírito, irmãos, não deseja pecar. Ele nasceu de Deus. Aí você pode levar esse assunto para aquilo que o Senhor Jesus falou. Aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Aí é onde está o problema de que uma pessoa que não tem conhecimento desse assunto que nós estamos falando, ela vai e por uma necessidade, por uma fragilidade, por uma ignorância de conhecimento. Então aí a pessoa vai e deseja uma coisa que não é para desejar. Aí Satanás chega na mente dela e diz, eu não disse? Você não é salvo não. Aí a pessoa, por não ter o conhecimento, desanima na fé, e aí vai para o mundão por falta de sabedoria. Não tinha conhecimento do assunto. Do mesmo jeito, às vezes, muitas pessoas neófitas, novas convertidas, né? Novas convertidas. Aí crente maduro chega e diz assim, por que você vai para a igreja? Não adianta não, você faz isso, isso e isso. Aí o crente novo, né? Novo convertido, desanima e vai embora. Aí vai para o mundo, né? Não tem jeito para mim mesmo. Eu vou me desgraçar logo aí no mundo. Porque ouviu uma mensagem, infelizmente, de uma pessoa infeliz que não conhece a Bíblia. Né? E o Senhor Jesus deixou bem claro, o Espírito está pronto. Quem nasceu de Deus está pronto para morar no céu. A sua alma passa pela Bíblia Sagrada e a gente coloca desejo, prazeres e vontades de acordo com a palavra de Deus.
Mas o corpo não tem jeito. O corpo não tem jeito. Ele não é salvo. E não está passando por nenhuma salvação no momento. Porque quem foi salvo foi o Espírito. E a alma está passando pela salvação da palavra de Deus, que forma o caráter de Deus nas nossas vidas. Como o conselho do pai e da mãe forma o caráter do filho, de gente boa. Mas o nosso corpo não passa. E é interessante, nós temos o conhecimento. Então Satanás insinua que é você que quer cometer o pecado, quando na realidade você, o homem interior, o novo homem, não deseja pecar. Você não deseja pecar. Aí você, talvez, não sei se tem essa experiência, se já teve, né? Aí aquela pessoa que é dedicada a Deus, aí às vezes está passando uma prova de uma tentação. Pode ser qualquer tentação. Aí ela chora, Senhor, não quero fazer isso. E aquela luta, sabe? E às vezes não chega a praticar, mas chega a gostar. Mas chora, lamenta. Porque o nosso espírito, quem nasceu de Deus, não quer mais pecar. Porque o Espírito Santo mora nele e o Espírito Santo testifica que o pecado é do diabo. E o salário do pecado é do diabo. Mas infelizmente, a pessoa às vezes não tem as informações, não tem conhecimento da matéria. Chega alguém veterano na fé, em que ela acredita e vai e diz uma outra besteira. Ah, que adianta tu ir para a igreja? Eu digo porque eu já vi. Pessoas que vão se reconciliar, às vezes 2, 3 vezes na semana, chega alguém e diz assim, devia não vir mais para a igreja, todo dia está se reconciliando, devia não vir mais. Mas isso aí não tem nada a ver comigo. E nem com você. Isso é uma coisa entre ela e Deus. E acabou a conversa. Mas aí, a pessoa não tem conhecimento. Chega uma pessoa dessa e diz isso. Aí essa pessoa desvanece na fé. E vai pagar um preço por causa desse erro. Você precisa deixar, aí nós precisamos deixar o mau hábito, né? Os maus costumes que a gente tinha. É mais ou menos assim, ó. Quando você nasce de Deus, você é uma nova criatura, certo? As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Então você nasceu de Deus. Você agora tem um outro espírito. Você nasceu da água e do espírito. O primeiro espírito que você ganhou, né? É como Jesus disse, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quer dizer, o espírito que você ganhou através de um casamento ou de um ato sexual. Você nasceu. E outra coisa é você ser gerado do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus. Que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é espiritual. A conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Aí você nasceu de Deus. Uma nova criatura, né? Muito importante isso. Mas aí você precisa começar a deixar os maus hábitos, os costumes antigos que você tinha. Você vai batalhar para deixar essas coisas para lá. E é uma luta tremenda. Porque se você não fizer isso, você vai sempre estar andando, certo? Na carne. Mas a vitória sobre a nossa carne é andarmos no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. E aí eu vou trabalhar na minha vida para me tirar os maus hábitos, os maus costumes, as coisas erradas. O que não vai ser fácil não, vai ser, né, uma luta. Agora veja, nós devemos fazer como Paulo, né? E temos que dizer o que ele dizia: não deixe o meu corpo reinar sobre mim. Não deixe o seu corpo reinar sobre você.
É a mesma coisa de você não deixar uma pessoa que não é salva reinar, dominar, influenciar a tua vida. Aí você pega crentes fracos na fé, aí você de longe você olha e vê qual é o problema. Só anda com pessoa desmantelada que não pertence a Deus. E essa pessoa acha que os demônios não são influenciados a usar ela e atormentar ela. Diz-me com quem anda que eu direi quem tu és. Isso vale na parte espiritual e na parte biológica. Aí você olha aquela pessoa, não deixa os maus costumes, anda com todo mundo, não quer nem saber se ela teme, se não teme a Deus. Ora, os demônios que andam com uma pessoa que não presta, se você andar com ela dia e noite, eles têm o direito de passar para você. E começa a lhe atormentar. Depressão, medo, pavor. Os pecados daquelas pessoas, ele joga tudo para cima de você, você vai ter que praticá-los. Porque é Satanás quem quer. E você está dando direito a ele. Isso é a mesma coisa que uma pessoa boa está andando com um grupo de bandidos. Quando a polícia pegar, ele vai dizer assim, não, mas eu sou gente boa, viu? Eu sou crente, eu estou aqui, mas eu sou gente boa, eu sou crente e eu não sou bandido, não. Os policiais vão rir, a mãozada no pé do vidro é do mesmo jeito. Porque não dá para acreditar. Então é assim que funciona. Não deixe seu corpo reinar sobre você. Você tem a Bíblia, que é o mapa, que é a receita de Deus, que é a bússola, que é a carta magna da Constituição Celestial, que você sabe se dirigir por ela para ver o que você pode e o que não pode fazer. Né? Então não deixe seu corpo reinar sobre você, certo? Agora, Paulo vai e diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando eu, quem é esse eu? É o espírito dele. É o homem interior dele. Para que, pregando eu, certo? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então é interessante nós vemos que ele se refere ao homem interior. Né? Paulo está se referindo ao homem interior, ou seja, a carne, o corpo de carne. É o corpo de carne que nem está salvo e nem está passando por reforma. E quem está salvo, pastor? O meu espírito, o seu espírito, o nosso eu mesmo, o homem interior e a nossa alma, desejo, prazeres e vontades que estão passando pela reforma bíblica. Mas o nosso corpo não está passando por nada. Por isso que o desejo dele é errar, errar e errar e errar. Mas Paulo vai e diz, portanto eu subjugo, submeto, eu sujeito, eu forço o meu corpo. Forço a quê? A servidão. A servir a quem? O espírito dele. Se você não forçar o seu corpo a servir o seu espírito, você está perdido. Como é que você vai conseguir alcançar essa fé genuína que vem através da prática? Porque tem gente que acha que ler a Bíblia, entender a Bíblia, orar, jejuar, profetizar, ter visão e revelação, curar enfermo, ressuscitar morto é salvação. E não é. A salvação é a prática da palavra de Deus. Como você se salva de uma multa quando você pratica, passando lá no fotossensor, com a velocidade que está dizendo que você pode passar lá. É a obediência que salva a gente. Salva da multa, salva de ser mandado embora da empresa, salva do inferno. Sempre a obediência que vem através da prática. Que vem através da prática. Né? Aí quem é esse eu? Refere-se ao homem interior.
Paulo disse: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Aí você olha assim e diz: o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Esmurro o meu corpo e reduzo a servidão. Reduz a servidão de quem? Do espírito dele. O nosso corpo tem que ser submisso ao nosso espírito. Se você não conseguir subjugar, ou seja, submeter, sujeitar, se você não forçar o seu corpo a fazer o que você quer, você está perdido. Aí nós vamos agora para Romanos 7, e nós vamos parar, tá? Romanos 7, 14 a 25. Nós vamos só fazer a leitura hoje. E amanhã nós vamos continuar essa mensagem, tá? Aí nós vamos continuar daqui. Tem tanta coisa boa para nós, né? Olha, irmãos, o ensino, né, o conhecimento, ele tem um endereço. Se não fizer isso, não adiantou. É colocá-lo em prática. Quer seja de uma profissão, quer seja da fé, quer seja de um casamento. Não tem jeito, é colocar em prática. O conhecimento só tem um endereço: a prática. Enquanto não praticarmos, ele não vale nada, né? Aí em Romanos 7, a partir do versículo 14, vocês vão ver uma coisa que o apóstolo Paulo falou, e eu vou só ler, porque amanhã nós vamos devagarzinho. É muito bom, tem muita coisa boa para a gente entender aqui, tá? Ele diz assim, ó, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, certo? Amanhã nós vamos falar isso, a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob é debaixo, tá? Pecado. Amanhã a gente conversa. Porque o que faço, não aprovo. Paulo disse: o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. A lei de Deus é boa, é santa, justa e boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, olha onde é que está lá o problema, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amanhã nós vamos conversar, assunto bom. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, que é o corpo, tá? O corpo é feito de membros, lembra? Aí ele no versículo 24 ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do corpo. Quem me livrará do corpo desta morte? É por isso que tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, que ele diz que o nosso corpo, nós gememos, nosso eu, nosso espírito, nosso homem interior salvo, geme
para se livrar desse corpo. Esse corpo nosso, ó, que é um corpo, é a casa onde nós moramos. E ele luta, ele geme, uma vontade de se livrar desse corpo e receber logo o edifício da parte de Deus, que é um corpo feito por Deus, que não tem pecado, é zero pecado. É como o corpo de Cristo depois que ressuscitou. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha no versículo 25. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, olha o valor do entendimento, com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. E amanhã nós vamos estudar esse assunto, versículo por versículo, vai dar tempo amanhã. E você não falte, o nosso culto amanhã é às 5 horas, 17 horas, é domingo amanhã, né? Então amanhã às 17 horas nós estaremos terminando esse assunto. Um assunto muito bom, porque quando você tiver com desejos em alguma coisa errada, certo? Aí você vai ver, certo? Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, o mal que eu não queria já tinha feito. Mas o mal que eu não queria, o espírito dele não queria aquilo. Aí eu pergunto a você, quantas vezes você fez uma coisa que você não queria? E depois você ficou, ai meu Deus do céu. É isso que Paulo está dizendo. Então amanhã é um dia muito especial para definitivamente você entender todo esse assunto. E você vai saber amanhã se o seu homem interior deseja as coisas do diabo ou deseja as coisas de Deus. E vai saber que você ainda pode fazer alguma coisa que não é da lei de Deus e Deus não culpá-lo. A não ser por aquilo que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E amanhã nós vamos estudar sobre esse apóstolo tão cheio da unção, do poder, da sabedoria de Deus, mas pecado mora na carne, né? Aí Satanás espera um momento. Ele esperou até Jesus na fraqueza lá no deserto, com fome, né? Doido que Jesus comesse o pão e pecasse. Ora, ele não queria que você fosse salvo, nem eu, né? Mas aí, graças a Deus, que o Senhor Jesus conseguiu sair desse mundo sem praticar um pecado. E nós também só vamos conseguir sair deste mundo porque não praticamos e não gostamos de praticar o pecado. Nenhum. Pastor, que é isso, pelo amor de Deus? Quando você não quer praticar, mas pratica, mas você se arrepende, pede perdão, você fica limpinho, novinho. E olha que Deus ainda diz que joga os teus pecados no lago do esquecimento. Olha o nome do lago. No mar, tem Bíblia que diz no mar, no lago do esquecimento. E Deus diz, e eu esqueço. Você fica sempre mais alvo do que a neve. Quando você não ama o pecado, não gosta dele, praticou por acidente de fé, você queria fazer o bem, puxa vida, meu Deus, eu queria fazer tão direitinho, olha o que foi que eu fiz. Você chora, você lamenta. Aí você se arrepende e pede perdão. Deus passa o apagador. Perdão. Ainda joga os teus pecados no lago do esquecimento. Nem ele se lembra e nem quer que você se lembre. Se você se lembrar, é porque você é ruim, viu? Se nem ele lembra, que é o dono do céu, que vai te colocar dentro. Agora, muitas pessoas não entendem, não compreendem isso. E aí fazer o quê, né? Aí tem um prejuízo espiritual. Porque na hora que Satanás vier com as na mente, ela não sabe, não tem conhecimento. Aí perde a bênção. Então não perca, amanhã vai ser bênção total
amanhã esse assunto é um assunto crucial na vida de um crente, porque senão o diabo, ele cai na armadilha, né? Deus abençoe grandemente. Agora nós vamos louvar o Senhor com um hino muito bom, tá certo? Quero dizer para os irmãos, mais uma vez, já disse bem umas 3 vezes ou foi 4. Ontem nós gravamos, mas a internet caiu, certo? Mas nós salvamos o culto e colocamos no YouTube e colocamos também no Facebook. Então, se vocês quiserem assistir o culto de ontem, todo, completo, é só vocês ir para o nosso Face. Está lá no Face. Viu? O de ontem. Eu consegui salvar. Deu certo. Vamos louvar o Senhor com um hino. Tudo lá fora escuro está. Tá? Hoje nós vamos orar pelo Brasil, pelo presidente da República, em exclusividade, por todas as autoridades do país, tá certo? E também pelas pessoas que estão enfermas, né? Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Minha vida Ele salvou, minhas culpas Ele levou. Mundo perdido, mundo sofrido, Ele veio para te salvar. O seu sangue Ele derramou somente para te salvar. Quando medito no Cristo que estava crucificado, padecendo por mim. Minha alma chora, meu coração se alegra. Hoje ando na luz e hoje sou de Jesus, porque ando na luz, mas hoje sou de Jesus, porque ando na luz. Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Minha vida Ele salvou, minhas culpas Ele levou. Mundo perdido, mundo sofrido, Ele veio para te salvar. O seu sangue Ele derramou somente para te salvar. Quando medito no Cristo que estava crucificado, padecendo por mim. Minha alma chora,
coração se alegra. Hoje ando na luz e hoje sou de Jesus, porque ando na luz, mas hoje sou de Jesus, porque ando na luz. Aleluia, que hino lindo, né? É uma letra fantástica, né? Letra, melodia, toque, tudo é bonito desse hino. Nós vamos agora orar pelo nosso querido Brasil, né? Que a Bíblia manda que nós oremos, né? Pelo país, as autoridades, né? E principalmente pelo nosso presidente, que ele quer que o Brasil cresça, né? Ele não é ganancioso. É só você olhar o histórico dele que ele não é corrupto. Um corrupto sempre é um ganancioso. Não tem jeito. Agora olhe para ele, né? Com esse mandato de deputado federal, aí você vai ver, puxa, rapaz, é incrível, em pleno século XXI, ter um camarada que ninguém descobriu nada porque ele não. Aí você vai olhar, ele não é ganancioso. Porque geralmente todo corrupto é um ganancioso. É uma lepra no espírito da pessoa, né? E aí ele não consegue viver sem falcatrua, não tem jeito. Isso é uma bênção para nós, né? Porque nós temos um presidente de uma qualidade muito, muito boa, viu? Senhor Deus, estamos na Tua presença, no nome de Jesus, te apresentando o nosso Brasil. Toma o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Entra em cada lar das famílias brasileiras. Da mais culta até a mais ignorante do saber. Da mais rica até a mais pobre. Senhor Deus, da mais famosa até aquela pessoa que quase ninguém conhece, a conhece. Senhor, que o Senhor possa, em o nome de Jesus, conferir as famílias brasileiras e visitá-las, Senhor da glória, trazendo o Senhor da glória através de sonhos, visões, revelações, mensagens, para mandar elas acordá-las e migrar, Deus, para a Tua palavra. A Tua palavra, se as pessoas na terra obedecessem a Tua palavra, não precisava de juiz, nem de advogado, nem de policial, nem de nada. No milênio não vai ter essas coisas, não. O reinado de Cristo, né? E o povo brasileiro, Senhor, eu sei que é o mundo que está precisando disso, mas nós estamos orando pelo Brasil. O povo brasileiro, no sentido geral, eles estavam acostumados na falcatrua, mentira, roubo, engano, morte, tudo que não presta. Porque, Senhor Deus, nós somos seres suscetíveis à mudança. E o nosso caráter é feito baseado nas pessoas que nós temos como amigos, ou até como líderes, né? E muitas se tornam assim, até porque são obrigadas, entre aspas, né? Agora que o Senhor possa entrar todos os lares das famílias do Brasil, em cada vida, e dar, Senhor da glória, um decreto, através de um sonho ou qualquer coisa que o Senhor queira dar, enviando alguém
expulsando Deus, o espírito da ganância. A Bíblia é bem clara quando diz que a ganância e o engano são terríveis para o ser humano. Mas as pessoas não querem migrar para a tua palavra, Senhor. Elas ficam sem a arma de guerra, que está lá em Efésios, capítulo, se eu não me engano, é o 6. A arma de ataque, que é a palavra de Deus, a espada de 2 gumes. O escudo da fé. Ora, sem a palavra de Deus, vivida em uma vida, Pai Celestial, praticada no dia a dia, uma pessoa nunca pode ter a fé bíblica. Toma também, Senhor da Glória, todos os políticos, no sentido geral, em o nome do Senhor Jesus. Tem alguém ainda que diz por aí que o Senhor não está no controle de tudo. Esse é um tolo e merecia uma carteirinha de tolo, com tudo que tem direito. Porque o Senhor nunca perdeu o controle do mundo. Pelo contrário, o mundo caminha para onde ele tem que caminhar. Até que venha o reinado do anticristo, e depois, quando estiver bem sujo e bem ruim, ao Senhor desce com a tua igreja, aí o Senhor prende todo mundo. Os demônios, Satanás, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar dos povos, prende todos os demônios e instala o teu reino para mostrar quem o Senhor manda. E esse povo, Senhor da glória, que estavam envolvidos nessas falcatruas, na ganância, eles sofrerão tanto, vão se arrepender tanto. E o pior é que essa ganância, essa ambição, é por uma coisa que eles não levam após a morte. Aí tem um agravante maior, porque ainda tem a burrice como um agravante. Se o camarada não pode levar a riqueza para canto nenhum, por que fazer tanta ruindade por elas, se não pode levá-las? Isso é coisa mesmo de Satanás e dos demônios, do diabo mesmo. Mas a tua palavra, ela é uma bênção, né, para quem quer, né? Mas que o Senhor possa, em o nome de Jesus, operar e migrar, essas pessoas migrarem para a Bíblia Sagrada. Abençoa, Deus, também o presidente Jair Bolsonaro, em o nome de Jesus, que o Senhor possa cercá-lo, com um campo de força celestial, que é aquele anjo que o Senhor diz assim: o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Senhor, tu sabe que ele teme o Senhor. Ama a família, respeita a tua igreja e é humilde. Até para receber um recado, se o Senhor mandar. Isso faz todo o diferencial dos outros que não se curvam diante de ti. Pai amado, Pai de amor, toma o Congresso Nacional, o Senado, o Supremo Tribunal Federal e todos os juízes que ocupam Deus. Olha, ocupam um cargo que o Senhor ocupa no céu e na terra. Porque é o Senhor que julga tudo lá no céu e julga tudo aqui na terra, e o Senhor é quem manda fazer as coisas. E eles, com o mesmo cargo que o Senhor tem, se fossem inteligentes e sábios, eles diriam assim: eu vou querer ser igual a Deus para fazer um juízo muito perto de Deus. Vou caprichar para me ser honesto, direito e ser justo, porque eu estou ocupando um cargo que Deus ocupa, juiz. Mas como é que eles veem isso, Senhor? Se Satanás não deixa. Tua palavra diz que Satanás, o Deus desse século, cegou os olhos dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. E ninguém jamais vai poder fazer justiça
Senhor Deus, se não for através da tua palavra. Primeiro tem que olhar para ela. É o que o Senhor disse para Nicodemos, através de Jesus: você tem que nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Senhor da glória, a ganância e a ambição, elas deixam a pessoa com um olhar embaçado, elas não veem. Mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, Deus, usar de quem quer que o Senhor queira usar, em o nome de Jesus, para fazer as coisas, Senhor da glória, dar um giro de 360, no Brasil tem que ser 360 graus, total. É como dizem nos militares: vou ver, voltar na direção oposta. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, o Brasil é teu. Eu estou dizendo que o Brasil é teu porque a tua palavra diz no Salmo, o Senhor falando: minha é a terra e tudo que tem na terra é meu. Embora que as pessoas botem os nomes dela nas ruas, nos bairros, nas cidades, mas é tudo do Senhor. E elas morrem e não leva nada, os filhos morrem e não leva nada, os netos morrem e não leva nada, e assim foi com toda a humanidade até hoje. Mas nem isso serviu, Senhor Deus, de ensino a essas pessoas, principalmente que estão no comando do mundo. É porque espiritualmente, Senhor, e até biologicamente são tolas mesmo, de carteirinha. Mas o Brasil é teu, toma nas tuas mãos. E que o Senhor possa usar do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente, Senhor da glória, que também é um homem bom, e também, Senhor da glória, usar dos seus ministros do exército brasileiro, que a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Isso é uma benção, né? Então o Senhor pode usar do que o Senhor quiser para colocar uma coisa em ordem. Agora nós te agradecemos por tudo, Senhor da glória. Muito obrigado, Senhor da glória, também por essa palavra de hoje. Agora toma todos que estão enfermos, abençoa grandemente, com a bênção da cura, prosperidade, Senhor da glória, do físico, né? Prosperidade na saúde de cada um das pessoas que estão, Senhor, conectados conosco, que estão assistindo esse culto, no nome do Senhor Jesus. Pai, não tem dor, doença e enfermidade, não existe nenhum tipo de dor, doença e enfermidade que seja maior que o nome do Senhor Jesus. Seja qual for o nome que a ciência der, o nome de Jesus, quem deu foi Deus, não foi a ciência. Ele é maior do que todos os nomes que existem no céu, na terra e debaixo da terra. E só o nome de Jesus, Deus, pode eliminar o mal. Por isso que ele disse: vão em meu nome, expulse demônios, cure enfermos. Muito obrigado por isso. Agora, Senhor da glória, nós recebemos a cura no nosso corpo, por fé, no nome de Jesus, e já te agradecemos as curas que o Senhor está fazendo nessa noite, no mundo inteiro. Agora aqui está a água, abençoa, consagra. Nós, Senhor da glória, a tua igreja, como pastor e ministro, Senhor da glória, em o nome de Jesus, com toda a tua igreja no mundo inteiro, nós abençoamos e consagramos essa água, para que ela faça o bem, em o nome de Jesus, a todas as pessoas que com fé usarem dela, tomarem com fé, com gosto, com prazer, segundo a fé de cada um, em o nome de Jesus, ela seja curada instantaneamente, ou de uma vez, ou de uma maneira, Senhor da glória, que seja de uma maneira, Senhor da glória, que seja pouco a pouco, como às vezes acontece no que se refere à cura biológica. Em o nome de Jesus, Deus, nós declaramos: esta água está consagrada, abençoada, a tua unção, o teu poder está nela, e em o nome do Senhor Jesus, ela vai curar a todas as pessoas que com fé a tomarem para a glória do teu nome e para o bem-estar das suas vidas, em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Pronto, agora você já pode tomar
sua água. Agora nós vamos dar as bênçãos apostólicas e amanhã eu quero que os irmãos não esqueçam, tá? Os irmãos, amanhã é 5 horas da tarde o nosso culto. 17 horas, 5 horas da tarde, viu? 17 horas nós estaremos começando o nosso culto. Convide mais pessoas, porque esse assunto que eu vou falar amanhã, eu tenho absoluta certeza que todo crente quer ter o conhecimento, que é para na hora do problema, ele saber se comportar e tomar a posição que tem que tomar. É um assunto do dia, é um assunto que nós precisamos entender, porque vai chegar a hora que você precisa colocar em prática com os enganos de Satanás. Ele é um enganador. Ele vai querer enganar a gente. Mas quem tem conhecimento é enganado? Não é enganado. E esse assunto é muito bom, tá certo? Então vocês convidem as pessoas, os crentes de qualquer igreja, pessoas que não é crente, mande colocar, chame, coloque o nosso Facebook para ela, coloque ela no nosso Facebook, coloque ela no nosso canal no YouTube. Nós temos o YouTube aí, irmão. O YouTube nós temos aí acho que bem umas 70 mensagens, né? Então os irmãos comecem a praticar isso, tá? E amanhã é super importante que você esteja para entender esse assunto, um assunto muito bom, tá certo? Então que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós, quem crê diga amém. Então a paz do Senhor para os irmãos, mas não esqueçam, o culto de ontem, a internet falhou, mas nós recuperamos e eu coloquei no Face e no YouTube o culto completo de ontem. Quem quiser assistir está no Face e no YouTube, tá certo? A paz do Senhor para todos vocês e até amanhã, 5 horas da tarde.